Amém. Amém. Aleluia. Toda quarta-feira agora, se Deus quiser, e eu creio que Deus quer, você vai encontrar esse ambiente quando você chegar. E quando você chegar, entra nesse ambiente. Não simplesmente encontre o ambiente, mas entre nesse ambiente, faça parte desse ambiente. Seja um guerreiro de Deus, com essas mulheres que o Senhor tem levantado no ministério de intercessão. Seja mais um intercessor quando você chegar. Pode ser? Posso contar com você? Aleluia. Hoje é dia de restauração, você crê nisso? Você precisa ser restaurado por Deus? Eu preciso. E a restauração começa aqui. Começa agora. Você crê nisso? Crê ou não crê? Amém. Você percebe a resistência aqui? Se há resistência é bom. Quarta-feira passada, nós tivemos 2 mulheres que entraram pela porta simplesmente para perturbar. E para nós foi um sinal de que Deus está no controle. Deus está no controle. Deus está no controle. Eu não sei por que você veio essa noite aqui. Não sei se você veio simplesmente bater o seu cartão religioso, porque tem pessoas que vêm à igreja simplesmente para bater o cartão religioso, sabe, não sabe? Ah, faz muito tempo que eu não vou na igreja, eu vou na igreja que... como se Deus fosse te castigar se você não viesse à igreja. Se você veio nessa condição, é hora de você se humilhar diante de Deus, pedir a Ele perdão, porque Deus é um Deus pessoal. Deus, Ele não quer simplesmente seguidores, mas Ele quer filhos que se relacionam com Ele. Então é necessário abrir mão de todo pensamento religioso, necessário abrir mão até mesmo da sua convicção religiosa para deixar Deus realizar aquilo que Ele tem para realizar. Você compreende isso? Compreende isso? Amém. E em nome de Cristo Jesus eu quero declarar liberdade neste lugar. Liberdade sobre a sua vida. Eu não sei o que tem te impedido, não sei o que tem te bloqueado. Muitas vezes o diabo ele vai colocar uma barreira até mesmo com o líder, com a pessoa que está falando aqui na frente, para que você não receba aquilo que Deus tem para você. Eu não sei quanto de fofoca você tem ouvido. Saiba você que aquele que escuta também é fofoqueiro. Então abra a mão disso em nome de Cristo Jesus. Peça perdão a Deus pelas suas falhas, pelos seus erros, porque o que nós estamos buscando aqui é unidade. Nós estamos buscando unidade em Deus, para que Deus realize tudo aquilo que Ele tem para realizar na sua vida. Você sabe que depende do seu irmão? Sabe disso? Não pense você que você vai avançar e o seu irmão não. Nós somos família, nós somos corpo, nós somos membros uns dos outros. A palavra de Deus ela deixa muito claro: se um membro está sofrendo, os outros também sofrem. Isso significa que se um membro não está sendo bem sucedido, os outros também não estão sendo. Se um membro está sendo bem sucedido, os outros também vão ser, porque é necessário unidade. Você crê nisso? Então vamos batalhar pela unidade. A unidade ela começa, sabe como? Com confissão de pecado. Confissão de pecado. Reconhecer erro, e aí que a unidade começa. Reconhecendo falhas. Então chegou o momento de você falar a sós com Deus aí. Sei que você teve um dia agitado, fala com Deus. Eu
Aleluia. Agora, acha um parceiro de oração aí para você estar orando com seu irmão. A palavra de Deus, ela diz que mais vale a oração de um justo em seus efeitos. E diz também: confessai as vossas falhas uns aos outros para que sareis. Então, se você quiser compartilhar pedido de oração, pode fazer isso também.
Recebe o nosso louvor, recebe a nossa adoração, Deus. Recebe o louvor que sai dos nossos lábios, Senhor. Aleluia. Ah, Espírito de Deus, nós te exaltamos, nós te adoramos. Aleluia, Senhor, Tu és santo, ó Deus. Tu és maravilhoso e não há outro Deus como nosso Deus. Tu és digno, Senhor. Tu és digno, Senhor. Tu és digno, ó Deus. Tu és digno, ó Deus. Aleluia. Tu és digno, ó Deus. Tu és digno, ó Senhor dos senhores. Tu és digno, ó Rei dos reis. Tu és digno, ó poderoso. Ó poderoso Deus. Ó, Tu és digno, ó Senhor. Aleluia. Aleluia, Deus, Tu és santo, Tu és maravilhoso. Tu és bendito, Senhor. Eleva as mãos ao Rei que vem, ao grande eu sou. Quero adorar, meu coração é Teu trono.
Sinto em meu coração Teu Espírito Santo. A Ti darei sacrifícios de louvor. A Ti darei sacrifícios de louvor. Eleva as mãos ao Rei que vem, ao grande eu sou. Quero adorar, meu coração é teu trono, ó Senhor. Não servirei a outro Deus, nem a outro tesouro. Sinto em meu coração Teu Espírito Santo. A Ti sacrifícios de louvor. A Ti darei sacrifícios de louvor. Mais uma vez a Ti darei. A Ti darei sacrifícios de louvor. Aleluia, Senhor, Tu és santo, ó Deus, Tu és maravilhoso, Tu és digno de louvor, Senhor. Aleluia, Senhor, aleluia, aleluia. Aleluia, Tu és santo, ó Deus, Tu és maravilhoso, ó Deus. Aleluia, Senhor. Aleluia. 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 Aleluia, Jesus. Deus está neste lugar. O Espírito de Deus está neste lugar. O Espírito de Deus está neste lugar. Louvado seja o Teu santo nome, ó Espírito. Louvado seja o Teu santo nome. Oh, louvado seja o Teu santo nome, Senhor Jesus. Ah, Senhor. Aleluia, Tu és santo, Tu és poderoso, e não há outro Deus como nosso Deus. Enquanto nós louvamos, enquanto nós exaltamos, Ele age em nosso favor. E Ele age em nosso
favor. Ele age em nosso favor. A palavra de Deus diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Eu não sei qual que é a sua disposição de buscar. Não sei qual que é a sua disposição hoje aqui. Eu não sei o quanto você crê quando nós afirmamos que Deus está aqui. Eu não sei o quanto você crê que Deus tem algo grandioso para a sua vida nessa noite. Eu não sei o quanto você verdadeiramente crê que essa reunião ela vai se tornar a nossa reunião mais forte, onde milagres acontecem, onde milagres acontecem. Porque Ele é santo, porque Ele é justo, porque Ele é fiel, porque Ele é fiel. Oh, Senhor Jesus, Tu és santo, Senhor. Tu és santo, ó Deus, Tu és poderoso, ó Deus, Tu és maravilhoso, ó Deus. O Senhor é Deus pessoal. 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 O Senhor deseja, Pai bendito, restaurar individualmente. O Senhor deseja curar individualmente. O Senhor deseja abençoar individualmente, Senhor Jesus. E como nós cremos no Teu poder, Senhor, como nós cremos na unção do Teu Espírito que está sobre nós, nós recebemos tudo aquilo que o Senhor tem para nós nesta noite. E nós dizemos sim, Senhor, pode realizar. Ah, sim, Senhor, pode realizar, Senhor. Gostaria que nós continuássemos clamando ao Senhor, mas agora em grupos de 4, 5 pessoas. Afinal de contas, nós estamos aqui para buscar a manifestação do poder de Deus. Eu sei que você precisa de um milagre de Deus na sua vida, precisa de um milagre de Deus na sua família. Então é hora de clamar ao Senhor, é hora de clamar, levantar a voz em clamor ao Senhor.
tua unção, Senhor. Ó Deus, remove toda a timidez, ó Pai bendito. Remove, Pai, no nome de Jesus Cristo, Senhor, toda a timidez, Senhor. Ó Deus de poder, Senhor, vai ungindo os teus servos, Senhor. Ó Deus Santo, no nome de Cristo Jesus, Senhor. Dá-nos, ó Pai bendito, uma vida santa, Senhor. Ó Deus, dá-nos uma vida de santidade, ó Deus. Ah, Senhor, aleluia. Ó Deus, aleluia. Ah, Senhor, poderoso, nós precisamos de Ti, Senhor. Deus, nós precisamos de Ti, Senhor. Deus, nós não queremos ser conhecidos, Senhor, pela música que nós tocamos, Senhor. Mas nós, Deus, queremos sim, ó Deus, ser conhecidos, ó Pai bendito, por amar uns aos outros, Senhor. Ó Deus, por amar o perdido, Senhor. Por amar o nosso irmão, Senhor. Ó Deus bendito, e ter o nosso coração, Senhor. Ó Deus, cheio do Senhor, cheio do Teu amor, Senhor. Ó Deus bendito, ó Deus de poder, dá-nos a Tua graça, Senhor. Em nome do Senhor. Aleluia. Por tua igreja, vem
Aleluia. Vem neste lugar. Peça a Ele. Vem neste lugar. Ó, vem Espírito de Deus. Vem neste lugar. Trazer a tua cura, trazer a tua unção. Enche as nossas vidas. Aleluia, Deus. Senhor. Mais uma vez, vem neste lugar. Esse é o nosso clamor, é o nosso pedido, ó Deus maravilhoso, vem neste lugar. Vem neste lugar. Vem neste lugar, ó, trazendo a tua libertação, ó Deus, e enche as nossas vidas, Senhor. Ó, vem neste lugar, Espírito de Deus. Ó, vem neste lugar. E enche as nossas vidas, Senhor Jesus. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Aleluia. 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 Glória a ti, Jesus. Glória a ti, Jesus. Aleluia. Como parte do nosso louvor, da nossa adoração ao nosso Deus, nós vamos continuar louvando a Ele enquanto você traz o seu dízimo, a sua oferta. Você que é nosso convidado, não se sinta constrangido. Esse momento é para que eles compreendem o princípio e desejam fazer de forma voluntária. Vem neste lugar. Vem neste lugar. Vem neste lugar. E enche as nossas vidas.
Toma, Senhor, as nossas vidas. Toma as nossas vidas, Senhor. Toma o teu lugar nas nossas vidas, ó Pai. Ó Deus bendito, toma o teu lugar nas nossas vidas, Senhor. Ó Espírito Santo de Deus, toma o teu lugar, Senhor, nas nossas vidas, Pai. Toma o teu lugar, Senhor, Espírito de Deus, toma o teu lugar. Ó Deus, nós entregamos ao Senhor, ó Pai bendito, aquilo que pertence ao Senhor. Nós entregamos os nossos dízimos, as nossas ofertas, Senhor, no teu altar. Ó Deus maravilhoso, e reconhecemos que o Senhor é Deus supridor, e o Senhor não nos permite faltar nada, Senhor, porque o Senhor é fiel e não há outro Deus como nosso Deus. Aleluia. E não há outro Deus, não há outro Deus como nosso Deus. Ó Deus maravilhoso, eu peço ao Senhor, ó Deus bendito, que o Senhor abençoe, ó Pai, a cada servo teu, a cada serva tua, Senhor, que compreende esse princípio, Senhor, e tem sido fiel ao Senhor, ó Pai. Ó Deus, abençoa, Senhor, multiplica, Senhor, para que o teu nome seja glorificado. Multiplica, ó Pai, no nome de Cristo Jesus, para que o teu nome seja honrado, ó Pai. A cada dia, no nome do Senhor, nós choramos para a tua honra, para a tua glória, para o teu louvor. Amém, Jesus. Aleluia. Aleluia. Boa noite a todos. Você pode se sentar, por favor. Só fica ligadinho aí para os nossos comunicados. Amanhã nós temos J-Point. É um local para a gente estar aqui reunido, tem música boa, é para a galera jovem. Você também que não está assim tão, você que não tem 15, 17 anos, pode vir estar aqui também. Você é muito bem-vindo. Amanhã às 7h30 a galera do J-Point está reunida. Temos também reunião de oração. Queremos lembrar você que a reunião de oração continua de terça a sexta, aqui na igreja, bem na sala ali embaixo, de 7 às 8 da manhã. E gostaríamos também de lembrar você do curso número 1. Você que ainda não fez o curso número 1, você que gostaria de saber um pouco mais da comunidade cristã, aquilo que cremos. Sempre falamos que o curso número 1 é a porta de entrada para a comunidade cristã. Então, vai estar acontecendo no dia 1º de março, que vai ser no próximo sábado, às 2h30. Às 2h30 da tarde nós temos o curso número 1. Nós gostaríamos de lembrar você, se você conhece alguém que gostaria de fazer o curso número 1, dá um toque nessa pessoa, passa uma mensagem. Próximo sábado, se você quiser mais alguma informação, você procura o Adriano, por favor. Temos o curso número 2, Descobrindo a Maturidade Espiritual. Vai estar acontecendo também na terça-feira, próxima terça, dia 4, às 7h30 da noite, aqui com o pastor Hamilton. É um curso muito, muito abençoador. Nós queremos encorajar você, meu irmão, minha irmã, a estar aqui. O curso número 2 tem lições preciosas para que a gente possa desenvolver o relacionamento com Deus, para que a gente possa crescer no relacionamento com Ele, conhecer os princípios para a gente poder estar crescendo, os princípios básicos que nós precisamos para ter um relacionamento com Deus. Você é mais do que bem-vindo a estar aqui na próxima terça-feira, a partir das 7h30 da noite, no curso número 2. Deus te abençoe. Paz do Senhor Jesus seja com você. Ele disse: eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A igreja do Senhor Jesus tem sido atacada de todas as formas, de todas as maneiras ao longo da história. Quanto sofrimento, quantas pessoas perderam a vida, quantos foram decapitados aqui na Inglaterra mesmo, quantos foram queimados na fogueira. As formas de tortura são infinitas. Muitos foram mortos afogados. Mas a igreja cresce cada vez mais. Houve um dos pais da igreja que disse que o sangue dos mártires
é a semente que faz a obra crescer cada vez mais. Louvado seja o Senhor por isso. E deixa eu lhe dizer uma coisa. Isso não altera muito hoje, não. Ainda que aqui tenhamos liberdade, mas tem muitos países onde os cristãos estão morrendo, estão sofrendo. Na verdade, no século passado, mais cristãos foram mortos do que em todos os 1900 anos de história. E aqui? Será que vamos continuar tendo liberdade? Até quando? Não sei, só Deus o sabe. Mas eu acredito que, à medida que a igreja do Senhor cresceria, ela vai crescer. Jesus está preparando a noiva. E Ele vai receber uma noiva gloriosa, sem mancha, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. E quando a noiva começa a ser enfeitada, começa a ser preparada, ela causa incômodo no inimigo, porque a luz do Senhor começa a brilhar e as trevas são dissipadas. Os filhos das trevas são incomodados. Meu querido irmão, minha irmã, em nome de Jesus, levanta-te e resplandece, porque a glória do Senhor vem nascendo. Louvado seja Deus. É tempo. E o Senhor está realizando isso de muitas maneiras, convertendo, libertando, convencendo, chamando, separando e falando. E bem-aventurados aqueles que têm ouvidos para ouvir. Muitas vezes isso foi repetido. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça, porque Ele está falando. Louvado seja o seu nome. Eu gostaria de convidar o irmão Leandro aqui para compartilhar a forma como Deus tem falado ao seu coração desde sábado, no aniversário da igreja, os 23 anos dessa igreja. Quando tivemos um grupo que também foi separado para o diaconato, para o ministério. Bem, vamos ouvi-lo melhor. Ok, boa noite. Ele pertence a Jesus. A paz do Senhor. Não estava previsto eu dar esse pequeno testemunho aqui, mas hoje pela manhã eu entrei em contato com o pastor Hamilton. Falei, pastor, preciso falar com o senhor. E o pastor, como sempre, falou assim, tudo bem, meu irmão, vamos, estou morando fora de Londres, mas vou 1 hora antes e a gente pode se encontrar e vamos conversar. Então, para que você possa entender um pouco melhor, vou começar lá no sábado, no dia 23, quando eu estava sentado lá em cima. Mas antes de eu ser sentado ali em cima, quando eu estava a caminho da igreja, quando eu cheguei aqui nesse Zebra Cross, Deus falou assim ao meu coração: eu corrijo e te amo. Hoje é uma noite de você ser corrigido. E quando eu cheguei, vi o Adriano e o Dudu passando. Quando eu cheguei e sentei ali em cima, eu comecei a entender tudo que Deus queria falar comigo. Chorei muito ali antes de começar o culto. Então, para que você entenda por que eu chorei, eu quero te dizer uma coisa. Nesses últimos tempos, amém. Nesses últimos meses, eu tenho deixado o que Deus colocou na minha mão de lado para fazer a minha própria vontade. Para quem não sabe, eu sou treinador de futebol e trabalho com futsal aqui nesse país há muitos anos. E ultimamente, nesses últimos meses, tem acontecido muitos convites. Eu tenho trabalhado 7 dias por semana, de segunda a segunda. Eu não estou tendo tempo
nem na minha casa. Eu vim aqui te falar isso, porque compartilhar as coisas que é boa, que a gente dá, é bom. Mas eu quero te falar uma coisa, que hoje eu vim aqui pela manhã, hoje eu vim aqui à tarde, porque o Espírito Santo de Deus ali no sábado falou assim para mim: ei, acorda, você trocou o que está acontecendo aqui, essa festa, para a festa do mundo lá fora. E aquilo me doeu muito. Falei com o pastor hoje que foi uma dor que doeu na minha alma. Eu nunca tinha sentido isso na minha vida, nunca. Já passei por muitos lugares, já andei em muitos lugares, Deus já me livrou de muitas coisas, mas essa dor eu nunca tinha sentido na minha vida. Sabe qual é a dor? A morte espiritual. Você sabia o que você tem que fazer, o que Deus te colocou na sua mão, e você avoid, você não faz. Você prefere fazer as coisas do mundo. E o que aconteceu nesse dia foi que, quando eu fui embora, eu fiquei pensativo, chorei muito, e fiquei, o que eu vou fazer? Comecei a buscar a Deus, falei: tenha misericórdia na minha vida, eu estou morrendo, eu estou morto, espiritualmente eu estou morto, eu sei, se eu voltar para trás eu morro, eu sei disso, Deus já me falou isso, porque do mundo da onde eu vim, eu sei de onde Deus me tirou, eu sei onde eu estou e sei para onde eu vou. Só que nesses últimos tempos eu não estava fazendo nada disso. E daí, na minha casa, eu orando, e Deus veio falar comigo em 2 Crônicas, pastor, o senhor lembra qual foi? 2 Coríntios 6:9. Também, eu não achei aqui, mas eu vou falar o que estava escrito. Estava escrito assim, que Deus veio corrigir, mas que aquela correção não ia ter peso algum, mas que ia ser para que eu me voltasse para Ele novamente. E foi assim que foi feito. No sábado de madrugada eu busquei a Deus na minha casa. No domingo pela manhã eu busquei a Deus na minha casa, pedindo perdão a Deus. Deus, me perdoa porque eu tenho pecado contra Ti. Me perdoa porque eu tenho colocado as minhas vontades em primeiro plano e as Suas vontades em segundo. Não é buscar em primeiro o reino dos céus e as demais coisas vos serão acrescentadas. Não, eu fui pelo outro lado. Primeiro eu busco as coisas do Leandro, depois eu vou para o reino dos céus. Eu vim aqui pedir perdão a Deus no sábado de madrugada, pedi perdão a Deus, e Deus veio me confortando até então, até agora. E hoje eu vim aqui pedir perdão para o pastor Hamilton, porque eu tenho pecado contra ele como meu pastor. Em público também quero pedir perdão ao pastor Geraldo, porque eu tenho pecado contra Ti também. Tenho recebido várias mensagens do Senhor, mas infelizmente eu tenho pecado, me perdoa, em nome de Jesus. E quero pedir perdão a vocês também, a igreja, porque nós somos um corpo de Cristo. A cada um, de uma maneira ou de outra, eu tenho pecado contra. Eu ando muito com o Dudu, e a gente conversa bastante, e eu louvo a Deus pela vida dele. A gente é muito parecido nesse lado, e foi assim que Deus tem feito. E ontem, na minha casa, Isaías 6:1, se você puder abrir sua Bíblia, abre aí para mim, por favor, para você acompanhar. Isaías 6:1. Aqui eu fui entender todas as coisas. Aqui Deus veio confortar meu coração, como o pastor falou. Deus continua falando. Deus fala de todas as maneiras. A palavra de Deus diz assim, todo mundo achou? No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre o alto e sublime trono, e as orlas do seu manto enchiam o templo, e ao seu redor havia serafins, cada um tinha 6 asas, com 2 asas cobria o rosto, e com 2 cobria os pés, e com 2 voava, e clamavam um para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e a terra está cheia da sua glória.
E as bases dos limiares moveram-se, e a voz do que clamava, e a casa se enchia de fumaça. Então disse eu: ai de mim, pois estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então voou para mim um dos serafins, trazendo uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. E com a brasa tocou minha boca, e disse: eis que isso tocou os seus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e perdoado o teu pecado. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? A quem irei por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Quantas vezes essa foi minha oração? Quantas vezes eu pensei isso? Quantas vezes eu dobrei meu joelho e orei a Deus e falei: Senhor, eis-me aqui. Mas nesses últimos tempos não estava acontecendo isso. E hoje, quando eu cheguei para conversar com o pastor me disse algo que também na época do chamado dele, e a gente chorou ali dentro da sala e nós oramos. Foi um momento muito gostoso, e é por isso que eu estou aqui para falar uma coisa para você, meu irmão. Não importa o dinheiro que você ganhe dentro dessa terra, ou no Brasil, ou no Portugal, ou em Angola, onde você for, porque nós não vamos levar nada disso. O pastor pegou e disse assim aqui sábado, e eu sentado lá em cima, pastor Sátias. No estádio de futebol tem muita gente aplaudindo, muita gente. Lá em cima, para que você possa entender, foi a mesma coisa ter levado um soco na cabeça do Mike Tyson. Fiquei atordoado, perdi o chão, não sabia o que fazer. Eu sabia que o tratamento era necessário. Eu precisava passar por aquilo. Eu precisava passar por aquilo. Por quê? Porque eu tenho negligenciado a vontade de Deus na minha vida. Eu sei porque Deus me chamou há muitos anos atrás. Eu sei o que eu tenho que fazer no reino para Deus e eu não tenho feito. Talvez você tenha um chamado. Talvez Deus tenha falado no seu coração quantas e quantas vezes. Talvez você tenha olhado e falado: não, espera mais um pouquinho. Não, deixa eu ganhar um dinheiro aqui. Não, deixa eu fazer isso. Como o pastor falou, a noiva, Jesus vem buscar a sua noiva. E nós devemos estar preparados, porque Jesus, nesse momento, é o nosso Salvador. Mas quando nós chegarmos lá, Ele vai ser o justo juiz. E Ele vai olhar para mim e falar: Leandro, eu pedi para você fazer isso, você não fez. Aquilo você não fez. Aquilo você não fez. Aí eu fiz a pedra falar para o Senhor: porque você não fez. Que Deus dê misericórdia da nossa vida. Misericórdia, Senhor, porque o dia a dia nesse país vem tomando tanto tempo da gente, irmãos. Aqui dentro do meu coração, como eu gostaria de ter mais união e mais intimidade com os irmãos. Talvez tenha irmãos aqui que a gente nunca conversou, cara. Talvez o irmão que está sentado do seu lado aí agora, você conversou com ele 2, 3 vezes, ele está aqui faz 4, 5 anos. Que a gente venha ter mais unidade, que a gente venha suportar uns aos outros, andar um do lado do outro, para que quando a gente vê alguma coisa, se está doendo no irmão, está doendo em mim também. Eu quero pedir perdão novamente à igreja, porque tenho deixado a desejar, mas Deus é misericordioso. Ele é o mesmo ontem, hoje, será eternamente. Ele continua falando e convencendo, né? Então, isso que eu queria falar. Antes eu queria orar com vocês. Poderia fechar seus olhos, abaixar sua cabeça, por favor? Deus, nesse momento eu quero te agradecer, Senhor. Quero te agradecer porque o Senhor é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Quero te agradecer por esse momento, ó Pai, por essa noite, Senhor. Pai, que essa noite seja sim uma noite de renovo, uma noite de transformação. Espírito Santo de Deus, venha nos convencer do nosso pecado, ó Pai.
venha nos mostrar a direção que nós devemos tomar. Pai, venha nos conduzir, Senhor, dentro da sua vontade, que nós possamos sim, ó Pai, entregar tudo que nós temos, tudo que nós somos nas suas mãos, e que nós venhamos sim, ó Pai, descansar no Senhor, porque a sua palavra diz que tu és fiel e a sua palavra é a verdade, e nós confiamos em ti, Deus, e nós queremos descansar no Senhor. Pai amado, abençoa cada um desses irmãos que aqui estão, abençoa o seu lar, a sua casa, o seu ministério. Pai, a sua palavra diz que aonde nós pisarmos com as plantas dos nossos pés, ali nós seremos abençoados. Pai amado, em nome de Jesus, obrigado por esse momento, Deus. Eu te agradeço. Amém. Pastor. 2 Coríntios 7:9, o pastor vai ler para nós. Queridos, me tocou muito o testemunho do Leandro, pela forma com que ele fez. A palavra de Deus diz que aquele que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que confessa e deixa, esse alcançará misericórdia. Eu vi uma obra do Espírito Santo no coração dele. Eu vi um convencer do Senhor na vida dele. Louvado seja o nome do Senhor. O texto que ele leu primeiro foi 2 Coríntios 7, 9 e 10. Ele disse que naquele desespero, naquela tristeza, naquela angústia que ele estava, então o Senhor falou com ele nesse texto: agora folgo, não porque fostes contristados, mas porque o fostes para o arrependimento. Pois segundo Deus fostes contristados, para que por nós não sofresseis dano em coisa alguma. Porque a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para a salvação, o qual não traz pesar, mas a tristeza do mundo opera a morte. Que o Espírito de Deus remova de debaixo dos nossos pés todo o alicerce da falsa paz. Se há um engano, se a sua vida está sendo levada pelo engano, você está sendo envolvido demasiadamente com as coisas deste mundo, desta vida, que o Senhor o livre. Que o Espírito de Deus abra os seus olhos e que Ele acorde você para as coisas espirituais. Porque a palavra de Deus nos diz claramente, como Ele disse ali, eu quero repetir, que adianta ganhar o mundo inteiro e perder-se, ou perder a sua alma. Então, no nome de Jesus, que o Senhor te desperte. Há um grupo que está orando, e tem orado especificamente. Eu sei que há irmãos e irmãs que têm orado nesse sentido. O Senhor desperta, incomoda, inquieta, e Deus ouve as orações, e Ele está fazendo, louvado seja o seu nome, da maneira que você nem imagina, e Ele vai continuar fazendo para a sua glória e louvor. Amém. Nosso tempo está bem avançado, eu queria ler apenas um texto com você rapidamente. Vou deixar a mensagem que eu mandei para tradução lá para outro dia, se Deus o permitir. Abra 1 Samuel capítulo 3, por favor. 1 Samuel capítulo 3. A partir do verso 1. 1 Samuel 3. Vamos ler? E o jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli. E a palavra do Senhor era de muita valia naqueles dias. Não havia visão manifesta. Sucedeu naquele dia que, estando Eli deitado no seu lugar, os seus olhos começavam a escurecer, pois não podia ver. Estando também Samuel já deitado, antes que a lâmpada de Deus se apagasse no templo do Senhor, onde estava a arca de Deus, o Senhor chamou a Samuel e disse ele: eis-me aqui. E correu a Eli e disse: eis-me aqui, porque tu me chamaste. Mas ele disse: não te chamei eu, torna a deitar-te. E foi e se deitou. E correu, o Senhor chamou a Samuel, verso 4 agora, verso 6, obrigado. O Senhor tornou a chamar outra vez a Samuel, e Samuel se levantou
e foi a Eli e disse: eis-me aqui, porque tu me chamaste. Mas ele disse: não te chamei eu, filho meu, torna a deitar-te. Porém Samuel ainda não conhecia o Senhor, ainda não lhe tinha sido manifestada a palavra do Senhor. O Senhor, pois, tornou a chamar a Samuel terceira vez. E ele se levantou e foi a Eli e disse: eis-me aqui, porque tu me chamaste. Então entendeu Eli que o Senhor chamava o jovem. Por isso Eli disse a Samuel: vai deitar-te, e há de ser que, se te chamar, dirás: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Então Samuel foi e se deitou no seu lugar. Então veio o Senhor e pôs-se ali, e chamou como das outras vezes: Samuel, Samuel. E disse Samuel: fala, porque o teu servo ouve. E disse o Senhor a Samuel. Vamos parar por aqui. Deus nos abençoe. Eu só quero destacar uma coisa aqui. O Deus que você serve é um Deus pessoal. Ele conhece você? Claro. Mas você o conhece? A outra questão: você já ouviu o seu chamado? Você já ouviu a sua voz? Jesus disse: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço. E elas me seguem. Pode ser que alguém que está me ouvindo aqui ou até mesmo pela internet, diga assim: eu nunca ouvi Deus falar. Pois eu quero lhe encorajar a buscar, porque Deus fala. E Ele quer falar pessoalmente a você. Ele quer que você ouça a sua voz, porque isso vai fazer toda a diferença na sua vida. Porque o chamado dele para a salvação, para a vida, é um chamado pessoal. Todo aquele que foi salvo ouviu de uma forma ou de outra o chamado dele. Ouviu a sua voz. Jesus disse: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Samuel, a princípio, não entendia. Ele ainda não conhecia o Senhor. E o texto sagrado diz que cada vez que a voz do Senhor o chamou, ele interpretou como sendo o sacerdote Eli. E foi até o sacerdote Eli e disse: o Senhor me chamou. E o sacerdote Eli disse: eu não te chamei, meu filho. Isso aconteceu 3 vezes, até que o sacerdote, já velho, e de alguma forma a vida espiritual dele não estava lá aquela coisa. Não vou entrar em detalhes aqui, mas eu creio assim por causa do relato bíblico. E aí, desculpa usar a expressão, caiu a ficha. Ele disse: espera aí, Deus está chamando esse menino. Deus está falando com ele. Então deu a orientação correta: se vai deitar, se lhe chamar de novo, diga: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. E o Senhor falou com Samuel. Há um segredo aqui: Deus não vai falar a quem não deseja ouvir. Não. Se você não está disposto a ouvir, ou a dar ouvidos, se você não está disposto a obedecer o chamado de Deus, Deus não vai desperdiçar tempo com você, em absoluto. Nós temos um texto no Salmo que diz assim: porque não quiseram ouvir a minha voz, diz o Senhor, eu os deixei andar na teimosia do seu próprio coração. Siga os seus próprios conselhos. Em outras palavras, é um abandono de Deus, porque você abandonou a Ele primeiro. Ele não tem como falar ao seu coração se não houver disposição para obedecê-lo, para ouvi-lo. Mas eu quero repetir isso: Deus quer falar com você.
Ele está falando, louvado seja o seu nome. É bom que você se desperte para que ouça a voz do Senhor. Não tem nada mais glorioso, não tem nada mais maravilhoso. Eu ouvi a voz do Senhor a primeira vez quando Ele me chamou para a salvação. E como isso marcou a minha vida, como isso mudou a minha história. Eu ouvi a segunda vez o chamado de Deus. Eu estava contando para o Leandro ali. Eu estava, a princípio, morava no interior de Minas Gerais. E, na verdade, eu já tinha um chamado de Deus na minha vida. Mas eu não queria. Eu inventei um monte de desculpas. Eu falei que, de repente, eu podia ganhar muito dinheiro, podia sustentar alguém no seminário, e eu ia fazer a obra de Deus dessa maneira. Em outras palavras, eu determinei o modo que eu iria obedecer o chamado dele. Eu determinei. Mas deu tudo errado na minha vida. Ganhei muito dinheiro. O dinheiro parece que entrava num saco vazio, de sem fundo. Entrava e sumia e desaparecia. E eu comecei a ficar doente. Eu tinha um posto de socorros farmacêuticos. Eu tinha autorização do médico, da autoridade médica do Estado, para poder dar os primeiros socorros, enfim. Era um chamado, não sei, acho que isso não existe hoje mais, mas naquela época existia. Eu dava os primeiros socorros, eu atendia de tudo, só não fiz parto, porque não sobrou para mim. Mas fazia de tudo, tinha aparelho de pressão, media a pressão, fazia pequenas cirurgias, enfim. Às vezes formava-se uma fila de pessoas na parte da manhã para eu atender, eu não dava conta. Era muita gente e entrava muito dinheiro, mas o dinheiro ia embora, porque eu estava desobedecendo a Deus. Quando chegou um determinado dia, e eu estava entrando eu não sei se eu chamaria isso de depressão ou o quê, mas eu estava extremamente esgotado, com 22 anos de idade, extremamente esgotado. Eu já não queria ver mais ninguém. Quando as pessoas me chamavam, porque eu atendia de madrugada, enfim, era a única pessoa para atender numa região enorme. Aí então, eu comecei a chorar diante de Deus. Eu comecei a orar e pedir a Ele: Senhor, tem misericórdia de mim. E a voz dele vinha a mim: eu te chamei, o que você está fazendo aqui? Eu chorava e chorava. E eu pedia: Deus, tem misericórdia, então me livra. Se o Senhor me abençoar e vender isso, eu vou vender tudo. Eu vou te servir. Deus me abençoou. 2 semanas depois eu tinha vendido tudo. A farmácia, a casa, porque eu tinha casa também na farmácia, a loja, tinha vendido tudo. E paguei as dívidas, acertei, não sobrou quase nada, só o suficiente para eu fazer a mudança. E depois, então, eu comecei a servir a Deus, de novo, a minha própria maneira. Queridos, como é que a gente é duro às vezes? Não confie no coração. A palavra de Deus diz: enganoso é o coração e desesperadamente corrompido. De repente você pode ser profundamente tocado pelo Senhor num determinado momento, e você toma uma posição. Se você não tomar uma posição séria, você pode recuar, voltar atrás. Isso aconteceu comigo. E aí então, eu fui trabalhar de empregado numa farmácia chamada Nossa Senhora da Conceição. Magro que dava dó. Eu devo ter uma foto dessa época, uma hora eu mostro para vocês. Mesmo, coisa terrível. Fazia medo. Eu estava lá antes de terminar isso em Belo Horizonte. Já tinha saído do interior, voltado para Belo Horizonte. Um pouquinho antes de terminar o expediente, chegou uma mulher para comprar algum remédio, olhou para mim
Eu olhei para ela, eu falei, o que você está fazendo aqui? Ela falou, eu é que pergunto o que você está fazendo aqui. Era a esposa do meu pastor lá no interior, onde eu tinha deixado o ministério, que já tinha sido me entregue, e tinha abandonado tudo. Eu nunca imaginava que ia encontrar com eles ali, na região do Barreiro, em Belo Horizonte. Ela falou, meu esposo está pastoreando a Igreja Batista 2 quadras daqui. E no momento ele está bastante enfermo, está de cama. Você podia passar lá depois que terminar aqui, pelo menos para vê-lo e orar com ele? Eu falei, é agora. Bati o ponto lá e fui. Quando eu entrei lá no quarto onde ele estava, deitado numa cama, tinha 2 irmãs visitando, lendo um salmo, e elas então terminaram de ler o salmo e foram orar por ele. Enquanto elas oravam, quando terminava a oração, ele foi tomado pelo Espírito de Deus de uma forma que a cama onde ele estava tremia, e começou a falar comigo, e eu tremia mais do que a cama. Sim, querido, sério, meus joelhos batiam um no outro. E Deus falava com tanta autoridade, tinha muito tempo que nós não nos víamos, ele não sabia de nada do que me estava acontecendo. Ele diz, assim diz o Senhor, eu não te falarei mais. A escolha é sua. Se a sua escolha é continuar a vida do jeito que você acha que deve ser, você vai colher as consequências. Mas se me der ouvidos, eu lhe abençoarei. Aí naquele momento, tremendo, chorando, eu fiz a minha oração de entrega ao ministério. Eu falei, Senhor, até o último minuto de respiração desse pulmão, desde agora até o último minuto, eu entrego a Ti. Eu falei, até a última gota de sangue que jorrar do meu corpo, desde o sangue que circula nas minhas veias aqui, até a última, eu entrego a Ti. Eu só te peço uma coisa, me ajuda a cumprir isso. Eu preciso de Ti. Chorando ali diante de Deus, eu fiz a entrega. Na semana seguinte, eu já estava disponível para o ministério. E pela graça de Deus, queridos, desde então, eu nunca mais recuei. Louvado seja o nome do Senhor. Agora, talvez você diga, pastor, mas eu não, por favor, eu não tenho chamado para ser pastor, nem para... Meu querido irmão, minha irmã, todo filho de Deus tem um chamado para glorificar o nome dEle. Você tem. Onde você trabalha, onde você estuda, onde você está, você deve ser uma testemunha de Cristo Jesus. Porque o Senhor vai pedir contas a você. Você terá que prestar contas a Deus da sua vida, do que você fez, do que você foi aqui. Cada um de nós, diz a palavra. Eu estou te falando em nome do Senhor Jesus Cristo, com a autoridade da palavra de Deus. Eu não estou inventando nada aqui, não. Eu e você vamos prestar contas a Ele. Ele está sendo glorificado na sua vida. Ele está sendo glorificado através da sua vida. Jesus disse, quem comigo não ajunta, espalha. Um dia Deus falou no meu coração de uma forma muito dura assim. O Espírito de Deus iluminou meu coração e perguntou, o que você está fazendo? Você está ajuntando ou espalhando? Quem não ajunta, espalha. E de novo o Espírito perguntava, você está ajuntando? Como é que você está ajuntando? Cadê as pessoas que você está edificando? Quantas pessoas estão sendo edificadas, estão sendo trazidas para a fé em Cristo Jesus? Estão sendo restauradas? Quantas pessoas? E aí foi na minha mente assim, rapidamente, nesses últimos meses, não vejo ninguém.
Quem não ajunta, espalha. O Espírito de Deus repetiu a palavra lá dentro do meu coração, como uma espada. Se você não está juntando, você está espalhando. Aí eu caí aos pés do Senhor, chorando e pedindo perdão. Senhor, me perdoe. Olha, meu querido irmão, minha irmã, deixa o Espírito de Deus continuar falando ao seu coração. Deixa Ele continuar realizando a sua obra. E não resista. Até quando você vai resistir? Entregue-se a Ele. Entregue-se a Ele, porque Ele quer usar você onde você está, no seu trabalho, onde for. Deus quer que a sua vida seja para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo, para a honra dEle. Ele quer usar os seus lábios, Ele quer usar as suas mãos, Ele quer usar o seu olhar, mas a questão é, você está juntando ou espalhando? Deixa o Espírito de Deus, deixa a palavra dEle como espada cortar o seu coração, cortar a sua alma, cortar a sua vida. Em nome de Jesus Cristo, que assim seja. Vamos nos colocar de pé, por favor. É hora de acerto. É hora de conserto. Aí mesmo onde você está, nós vamos orar. Põe uma das mãos, por favor, sobre o seu coração e levante a outra. Por favor. Pai querido, Tu és tremendo, Senhor, porque o Senhor está chamando, o Senhor está incomodando, o Senhor está falando. Oh Pai, no nome de Jesus, nós te pedimos, dá-nos ouvidos para ouvir, Pai, dá-nos sensibilidade, tenha misericórdia, une o nosso coração ao temor do Teu nome, segura a mão do meu irmão, a mão da minha irmã, Pai. Oh Deus bendito, que haja sensibilidade para ouvir a voz do Senhor, o chamado do Senhor, a palavra do Senhor, o chamado para a oração, o chamado para a consagração, o chamado para o ministério, o chamado para a salvação. O Senhor está chamando, louvado seja o Teu nome. Muito obrigado, nós te louvamos agradecidos. No nome de Jesus Cristo, Teu Filho, que assim seja. Amém. Amém. Deus te abençoe. Se alguém quiser receber a oração, pode vir, mas nós estamos com a reunião encerrada. Cumprimente o seu irmão. Deus te abençoe. Até sábado às 19h30, se Deus quiser. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser o mesmo. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim Teu coração, porque tudo que há dentro necessita ser